Posso começar? Então, vamos lá. Certeza, certeza mesmo onde tem pra vender. Quanto custo barato que sobe a cabeça. Que orgulho que dá, que prazer, que beleza. O lado de lá do lado é o lado de cá, mas depende de onde o lobo olha a presa. Quando a fome do lobo é vaidade, esperteza. E o ponteiro dos segundos empurra o mundo e todo mundo junto. E o vento voa de muitos lados, às vezes dentro do mesmo assunto. Certeza não só o afeto da intuição, pela água corrente do meu coração. Que conforto no peito é consertar um conceito. E o meu conselho é que eu siga adiante, valente, metamorfose ambulante que muda paisagens. Então pede perdão quando sou só bobagens. Olha, Afonsinho Eliodoro, eu sou músico, nasci em Belo Horizonte, passei um tempo no Rio quando era pequeno, voltei para Belo Horizonte, depois voltei para o Rio, fiquei mais 10 anos, 2 vezes no Rio. Nessa segunda vez do Rio de Janeiro adulto, eu fiz parte de uma banda de pop rock dos anos 80, chamada Hanoi Hanoi, que teve 2 músicas mais conhecidas assim nacionalmente, que foram totalmente demais, gravada também pelo Caetano Veloso, foi o nome de um disco do Caetano, e Rádio Black acabou ficando mais conhecida com o Lobão. Depois eu voltei para Belo Horizonte, montei um estúdio de gravação e comecei uma carreira solo. Fui contratado por um selo do Ronaldo Bastos, chamado Dubas, Dubas Ronaldo Bastos, né? É um apelido que o Caetano Veloso colocou nele. E eu fiz 14 CDs autorais, 2 CDs de releituras de músicas do Clube da Esquina, a pedido do Ronaldo Bastos. E depois, na pandemia, eu fiz mais 15 singles. Não, essa música aí, ó, os acordes são harmonia. Como é que você pensou nessa harmonia aí? Você faz a harmonia primeiro? Essa música aqui eu tinha feito ela meio diferente, assim, aí foi rolando essa ideia de brincar com coisa do Paul McCartney, de fazer Blackbird e tal. Aí só que tem que uma coisa meio Santana também no show, eu faço um solo de guitarra nela, então depois ela vira um negócio meio Santana para eu poder fazer solo de guitarra. E uns acordes que a gente fala de harmonia mineira, né? Acorde, que eu só chamo esse acorde aqui do Lô, porque muita música do Lô tem esses aqui, assim. Então, essa mistura de Santana com Beatles com música mineira. Ah, entendi. De harmonia. E a ideia de letra? Olha, essa letra, ela veio na época antes da pandemia. Eu estava vendo na internet, essa música é meio dedicada à internet, aquela coisa de tanta gente, com tanta certeza de tanta coisa. Eu comecei a ficar incomodado com isso, assim, impressionado, falando, como que as pessoas têm certeza, né, assim, de tanta coisa? Eu não tenho certeza, quanto mais velho eu vou ficando, menos certeza eu tenho. Claro que tem coisas que a gente tem certeza, uma vez me perguntaram isso, pô, mas você não tem certeza? Não, tenho certeza de muita coisa que eu sei de mim, que eu quero para mim, que eu quero para o mundo, para a humanidade e tal. Mas eu vejo tanta gente afirmando tanta coisa na internet, com tanta certeza, que eu falei, pô, eu vou perguntar sobre esse negócio. Então, a música é uma certeza com uma interrogação zona no final. Ah, assim, entendi. né? E ela vai falando sobre essas coisas assim, de consertar os conceitos. Um verso que eu gosto, aquele, que conforto no peito é consertar um conceito. Né? A gente está mudando constantemente, sim, aprendendo tanta coisa, né? Tanta coisa. A internet também ajuda a gente a refletir sobre tantas coisas, tantos assuntos. E, então, essa música é isso, é perguntando como que as pessoas têm tanta certeza e, ao mesmo tempo, colocando as nossas certezas, assim, em xeque, para a gente poder, para a gente pensar mais sobre as coisas, assim, e, na hora de falar, tomar cuidado. Eu acho que o letrista,
tem que tomar muito cuidado com o que ele vai falar, porque é muito importante, né, bicho? Eu guiei a minha vida toda através de letra de música. Uma vez eu vi o Cazuza falar isso numa entrevista, achei muito legal, porque eu também fui assim, o Cazuza falando que ele esperava os discos do Caetano e do Gil, porque as respostas vinham ali para ele, adolescente. E para mim também, assim, eu ficava esperando a resposta do Caetano, do Gil, do Chico, do John Lennon, para a minha vida. Até hoje eu guio a minha vida pelas letras de música, por isso que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado assim, na hora de fazer letra, falar uma coisa que vá trazer uma reflexão que melhore a gente. Minha mãe falava uma coisa muito bonitinha, ela já está no céu, ela falava que todo artista é como se fosse terapeuta de multidões. Porque quando você está... Eu brincava com ela, falava, mãe, quando o show está vazio, a gente é terapeuta de multidinha, né? Tem só uma multidinha ali e tal. Porque, realmente, minha mãe falava que quando a pessoa está apreciando alguma obra de arte, que naquele momento ali pode ser a pessoa mais sacana do mundo, que ela não está pensando em sacanagem. Entendeu? Que aquela hora ela está fascinada com o quadro que ela está vendo, com a música que ela está ouvindo, com o filme que ela está, com o teatro que ela está vendo. Então, a coisa da letra que me preocupa é isso, é tentar falar alguma coisa que eu não esteja afirmando, assim, que eu bote a gente para pensar um pouco e que a gente melhore um pouco através daquela letra ali. Mesmo, nem que seja uma pessoa só que entendeu ou que ouviu, mas que você mude um pouquinho para melhor. E aí eu ouvi um pedaço da letra que fala do ponteiro dos segundos que empurra a gente, empurra o mundo. O que você quis dizer com isso? Que eu tenho uma interpretação minha, mas eu quero ouvir foi o que você meu pensou. Meu pai, que viveu até os 102 anos, lúcido, ele falava comigo uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falava assim, meu filho, cada pulinho do ponteiro do relógio não volta mais. E isso ficou na minha cabeça até hoje, assim. É essa coisa do aqui e agora, aproveitar o aqui e agora, que o Gil fez a música, que o George Harrison tem uma música linda chamada Be Here Now, que eu vi a entrevista da esposa dele agora contando que ele vivia dizendo para ele mesmo assim, Be Here Now, esteja aqui agora, porque a vida é só isso que tem aqui agora, não é o que passou já foi, e a gente não sabe o que vai ser o futuro. Então, meu pai acho que tem uma terceira dimensão que é a própria cabeça também, né? Tem muita gente que vive no passado, vive pensando no futuro ou vive dentro da própria cabeça em pensamentos. Eu acho que vivendo agora é aqui, ó, é o que está acontecendo aqui. E o ponteiro do segundo é meu pai me lembrando, assim, até hoje, que a vida está voando. Entende? Cada pulinho, ele falava, cada pulinho do ponteiro do segundo já foi. Aí eu falei, e não só para mim, para o mundo, né? Por isso que eu botei na letra, o ponteiro do segundo empurra o mundo e todo mundo junto. E o vento voa de muitos lados, às vezes dentro do mesmo assunto, que são as várias opiniões, né? As diferenças e tudo, a diversidade. É legal isso também, porque a gente, quando afirma uma coisa, tem uma pessoa que pensa diferente, outra que pensa diferente, outra que pensa... Então, o vento voa de muitos lados, às vezes dentro do mesmo assunto. Bom, sou um cantautor do Vale do Jequitinhonha, de uma cidade que chama Minas Novas. Vim para Belo Horizonte com 15 anos. Lancei meu primeiro disco em 2006, aos 24. Depois lancei mais 2 discos. No meio do caminho conheci uma turma, meus amigos queridos, que a gente montou um grupo vocal, chama Cobra Coral. Atualmente estou terminando de produzir um disco todo com a obra do Drummond, que chama Poema Noturno. Então serão 11 poemas, são 11 poemas já musicados, estamos finalizando essa produção. E, enfim, estou no mundo com a minha música, né, tentando fazê-la chegar em mais gente, né, emocionar as pessoas, que eu acho que é isso que é o grande lance, né, da música para quem trabalha com música, é lidar com a emoção. Tanto a emoção que a gente bota para fora, né, através das músicas, através do canto, mas também naquela que a gente recebe de volta das pessoas, né, a vibração. Acredito demais no poder da arte, no poder da música em especial, como um agente transformador das realidades, né? E também na redução do sofrimento no mundo. Acredito que é um grande remédio assim, para a alma. E como eu comecei muito novo, com 16 anos de idade, já tocava na noite, já tinha toda aquela relação com a música e passei a conhecer outros artistas com o passar do tempo. Enfim, uma caminhada longa, né? Como todos os artistas tem a sua própria caminhada, enfim. E eu percebo que é um trabalho que... Nunca tive outro trabalho, esse é meu trabalho desde sempre, e é um trabalho que eu me orgulho muito, porque eu considero que é um remédio mesmo para as almas sofredoras deste planeta. Então, que a gente sofra menos, seja mais feliz e tenha a música como parceira.
Muito bonito isso, hein? Obrigado. Muito bonita essa música. Obrigado. Que maravilha. Vou tocar uma então pra gente? Vamos. Pode ser? Pode ver. Essa chama Os Poderes Infernais, que é uma letra do meu querido parceiro Carlos Drummond de Andrade. O meu amor faísca na medula, pois que da superfície ele anoitece, abre na escuridão sua quermesse. É todo fome e eis que repele a gula, sua escama de fel nunca se anula, e seu rangido nada tem de prece. Uma aranha invisível é o que tece o meu amor paralisado, pula, pulula, ulula. Salve, lobo triste, quando eu secar, ele estará vivendo. Já não vive de mim, nele é que existe. Quando eu secar, ele estará vivendo. Já não vive de mim, nele é que existe. O meu amor faísca na medula, pois que da superfície ele anoitece, abre na escuridão sua quermesse. É todo fome e eis que repele a gula, sua escama de fel nunca se anula, e seu rangido nada tem de prece. Uma aranha invisível é o que desce o meu amor paralisado, pula, pulula, ulula. Salve, lobo triste, quando eu secar, ele estará vivendo. Já não vive de mim, nele é que existe. Quando eu secar, ele estará vivendo. Já não vive de mim, nele é que existe. O que sou, o que sobro, esmigalhado, o meu amor é tudo que morrendo não morre todo e fica no ar parado. O que sou, o que sobro, esmigalhado, o meu amor é tudo que morrendo não morre todo e fica no ar parado. La 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 la. Drummondzão aí, ó. Arrasou. Essa letra é forte, né? E a música, 3 partes muito legais. 3 partes. Surpresa a terceira parte aí também, legal. Adorei. A segunda parte já me surpreendeu, porque já jogou para um outro lado, e a terceira parte também foi mais bacana. Que abre um outro você lugar. Você leu o poema e falou, não, preciso musicar isso daqui? Cara, não. Na verdade foi um negócio muito doido, porque eu recebi um convite. Antes disso, eu tinha gravado no meu último disco um poema do Mário Quintana, que também aconteceu de maneira muito natural. Foi um exercício da faculdade, a professora pediu para fazer, enfim, na época.
E eu compus aquele poema, não botei muita fé. E aí, quando a gente foi produzir o disco, o Gustavo Ruiz me convenceu. Falou, não, essa música tem que entrar e tal. E eu tava achando ela muito simplória, assim. E aí, no final das contas, foi uma música que virou no disco, inclusive. Ela foi a última a ser produzida e ela chegou mais nas rádios, as pessoas ouviram. Era uma música mais simples, assim, perto das outras, né? E aí, essa música foi o link para que eu recebesse um convite do Sesc para produzir um espetáculo do zero sobre Drummond, porque a figura do setor de literatura ouviu essa música na rádio, não sabia quem eu era e falou, pô, isso é um poema, ela lida com isso todos os dias, né, sabe os poemas de cor, né? E aí chegou lá no Sesc querendo saber quem era, enfim, me procurou, me fez essa encomenda, tipo, se você topa produzir, pensar em musicar alguns poemas e apresentar aqui no dia D do Drummond, porque todo ano o Drummond é comemorado, né, a vida dele no dia 31 de outubro, que é o dia do aniversário. Então chama dia D mesmo. E aí em vários lugares se comemora a existência e tal. E aí eu fiz, por encomenda, né, assim, a pedido do Sesc, eu encarei essa empreitada de musicar alguns poemas do Drummond. Fizemos o show, foi um espetáculo super bonito, com mapping, todo o recurso que se tem, né, quando tem investimento, né, para fazer um grande show, assim. E aí a família gostou demais do resultado e me convidou para a gente parceirar e eu produzi esse disco. E agora eu estou finalizando esse disco, então essa música é uma música que eu já toquei algumas vezes em outras situações, mas ela é inédita, né? E, assim, os poemas são maravilhosos. Teve uma coisa que aconteceu durante o processo de produção, que não é uma coisa qualquer. A minha mãe faleceu justamente no dia da reunião com o Sesc para a gente fechar contrato, aquela coisa. Aí minha produtora, meu Deus, e aí? Falei, não, beleza, assim, tá difícil e tal, mas segura aí uns 15 dias para eu dar uma recuperada, pede o pessoal para não me ligar, para não me cobrar nada, e daqui a pouco eu vou entregar alguma coisa. E aí o primeiro poema que eu musiquei, aliás, todos os poemas, querendo ou não, não foi juro que não foi proposital, mas eles têm uma coisa de falar sobre morte. E o Drummond é um poeta que escreve muito sobre isso, né? Sobre a morte o tempo inteiro, assim. Ele é muito profundo, né? Tanto que é o poeta mais lido, assim, mais respeitado no mundo, né? O poeta brasileiro. Por conta dessa densidade, né? Que eu acredito que venha disso aqui, de morar perto do minério, né? A gente é muito aterrado, né? O mineiro é muito aterrado. O minério é pesado, né? Então a gente é denso, a nossa cultura também acho que tem um pouco disso, né? Um pouco não, um pouco muito disso. Essa densidade do mineiro é uma coisa que o Milton será digerido ainda por muitas gerações. As pessoas vão ouvir e vão falar, meu Deus, que isso aqui... É diferente de uma música solar, na beira da praia, feliz, alegre, tipo assim. A música mineira não, ela é profunda, ela é um mergulho, e esse trabalho é isso, é a mesma coisa, assim. Acho que o Drummond reflete muito essa alma mineira, né? Essa mineiridade. E aí, esse poema especificamente já fala de amor, mas ele, ao mesmo tempo, um amor doído, né? Tem dor, né? Tem dor também o tempo inteiro, enfim. Eu acho legal que tem uma frase que eu ouvi recentemente do John Mayer, que ele fala que a música é boa de verdade, assim, quando a ideia parece com a letra, que parece com a música. E eu acho que esse processo que você fez de pegar a letra e musicar, tipo assim, se fosse qualquer coisa, poderia ficar legal, mas a musicalidade que você criou combinou com a letra, né? Então parece que você interpretou o sentimento do poema e traduziu ele em música, né? Em harmonia, porque você podia fazer uma música felizinha, com acordes felizinhos, mas como é pesada, né? Uma letra texto, pesada, você fez essa cadência andaluza, que chama, né? Que vem caindo aqui e vem aqui. Isso tem um peso, né? Tem um mistério. E eu acho que casou muito bem, assim, sabe? Porque deu vida musical ao poema, né? Legal e essa leitura. O Pedro tem essa densidade, assim, e com essa voz que ele tem, ele sabe puxar a dor ali. É bonito isso, né? Porque aí você falou, tem a rima do amor e dor, que é a rima, né? Para que rimar amor e dor? Então, é dita que rima pobre, né? Mas amor e dor é uma rima pobre. Aí ele puxou, então, essa coisa
da dor entra ali na música de amor, assim, com a voz dele, com as tiradas que ele faz da melodia, na hora que ele põe determinado acorde, que ele joga a voz mais para cima, depois ele volta. Dinâmica muito, isso é coisa muito dele legal. já, assim, que eu já conheço. Então aí quando eu vejo, eu falei, é o estilo dele. Bacana. Legal demais, muito massa essa leitura de vocês, viu? Não, muito boa a música sua, né? Obrigado. Com seu grande parceiro aí. Canta uma pra gente aí também, pô. Ah, claro. Tem coragem? Claro, tem coragem é o nome do meu álbum. Aí, ó. Bom, meu nome é Dan Gentil. Comecei na música aos 6 anos de idade, tocando violão. E logo depois veio o canto, assim, mais como um acompanhamento do violão. E acabei ficando conhecido por isso, né? Pelo vocal. Mas as pessoas pouco sabem que eu comecei pelo violão mesmo. E mais ou menos ali pelos 15 anos de idade eu comecei a publicar vídeos no Twitter. E esses vídeos começaram a viralizar um pouco, assim, para a época, fazendo covers de músicas internacionais, de MPB no geral. E comecei a ganhar notoriedade em 2018, isso. E aí depois eu passei para o Instagram, comecei a fazer um certo sucessinho assim, no Instagram. E no ano seguinte, ali em 2020, eu me inscrevi para o The Voice Brasil, 9ª temporada, e consegui entrar no programa. E fui até a semifinal. Entrei no time do Michel Teló, depois eu fui para o time do Lulu Santos, e cheguei até a semifinal. E foi um programa que me abriu muitíssimas portas. Eu acho que hoje em dia a grande maioria das pessoas que me conhecem são por causa do programa. E desse momento até agora eu venho apostando na minha música autoral, que inclusive recentemente, no ano agora de 2024, eu fiz um crossover. Eu entrei para um novo gênero musical, que é o gênero do samba, do pagode. Claro que mantendo minhas tradições, minha forte influência da black music em geral, da música popular brasileira. Enfim, e eu lancei agora, em 2024, meu primeiro álbum, Coragem, com 8 faixas. E agora, no ano de 2025, espero aí colher os frutos do lançamento desse álbum, fazer mais shows, fazer participações em qualquer coisa que seja musical, que agregue para mim, e aprender bastante aí, e vida que segue. É isso aí. Pra que lutar contra a maré? Jacarezinho é bem melhor. Me aceita que é bom pra você. Se joga, a vida é uma só. Olha, eu sei que machucou, mas é o que eu tenho pra te dar. Um romance sem amor faz ser leve sem se apegar. Ninguém merece tanta dor. A gente tá aqui pra ser feliz. Só não se esquece, por favor. Ninguém nunca fez o que eu fiz. Pra que lutar contra a maré? Jacarezinho é bem melhor. Me aceita que é bom pra você. Se joga, a vida é uma só. Olha, eu sei que machucou, mas é o que eu tenho pra te dar. Um romance sem amor faz ser leve sem se apegar. Ninguém merece tanta dor. A gente tá aqui pra ser feliz. Só não se esquece, por favor. Ninguém nunca fez o que eu fiz. Pra que lutar contra a maré? Jacarezinho é bem melhor. Me aceita que é bom pra você.
se joga, a vida é uma só. Mineiro, né? É uma coisa mineira. Cheio de harmonia, cheio de mineiridade. Falou da harmonia da música, cheio de acordes. Os acordes que a gente chama do Lô, do Beto. Tinha aquele exato acorde que você falou, né? Exatamente. Pois é, Jacarezinho é uma música... Eu tinha perguntado, inclusive, se você começa pela harmonia, né? Eu fiz essa pergunta, e é justamente como eu começo, né? A minha maneira de composição eu sempre crio pequenas essências, jogo no meu gravador, assim, no celular, num grupo que eu tenho comigo mesmo, que chama Ideias de Harmonia. E aí depois eu pego e reaproveito elas. E o que eu tinha no meu gravador era isso daqui. Só isso. Um áudio só com isso. E aí eu construí em volta, né? Com a ajuda do meu parceiro de música aos montes, que é o selo que eu tô hoje. Dan, as nossas composições são Dan e Dan. Dan Oliveira e eu, Dan Gentil. E aí a gente compôs em cima dessa harmonia, essa letra que é meio sobre um malandro, assim, um cara que sabe que uma menina tá interessada e ele não tá tanto, mas sabe que ela não tem muito o que fazer, né? Então é tipo, a gente quis fazer uma coisa, né, de uma perspectiva de um cara meio malandro, né? Então fala isso, né? Pra que lutar contra a maré? Jacarezinho é bem melhor. Então, né, ficar evitando o que um dia vai acontecer, pra quê, né? É só surfar a onda, Jacarezinho. E aí depois eu falo, né? Olha, eu sei que machucou, mas é o que eu tenho pra te dar, né? Olha que coisa horrível. Que cafajeste. Pois é. E essas harmonias, esses voicings, assim, tem muita influência da música mineira mesmo. É legal isso. Foi bem visível, assim. Apesar de ter coisa na hora que você está cantando que também me lembrou Rio de Janeiro, assim. Tem umas passagens... Porque a gente acaba recebendo a música que é feita no Rio, mesmo é forte pra gente aqui ainda. Com certeza. Tem uma coisa do tom maior também, né? Que ele traz uma leveza natural, né? O tom menor é mais melancólico, né? E tom maior que já cai na tônica, parece esse relaxamento de praia, né? O negócio. Inclusive na própria música, no início tem um barulho de onda, né? Que também tem o lance do jacarezinho em praia, né? Mesmo que seja... E essas misturas são legais, né? Misturar tudo, assim, como estava falando o negócio do skin de vidro. Misturar coisa de... É como os tropicalistas fizeram, né? O Gil, Caetano, que eu sempre achei isso muito bacana, o Caetano falar que eles pegaram a influência dos modernistas lá de 22. De pegar tudo de fora, como os Mutantes fizeram, né? Uma das bandas mais legais do mundo. Movimento antropofágico, né? Exatamente. Pegar que é sugar tudo do outro e colocar do seu jeito, entendeu? Tipo assim, eu vou pegar toda a influência que tiver disponível e vou usar ela a favor da minha própria linguagem. Então, assim, originalmente é tudo seu, porque é isso mesmo, mas a ideia é de sugar, tipo, não se fechar a culturas como os Beatles. Externas. Assim. Os Beatles fizeram isso. Uma vez o Tavito, meu grande amigo, saudoso amigo, falou comigo, os Beatles só não gravaram samba. O resto todo eles gravaram. Aí ele me falou uma coisa muito legal sobre Michel, que Michel é um fado. O Paul tinha ido passar... Se você pensar... Que doideira. Ele falou, o Paul tinha ido passar férias com a Jane Asher, que era noiva dele, em Portugal. Um pouquinho antes. Aí esses caras, como são esponja, né? Milton Nascimento, Beatles, os caras escutam um negocinho, faz 3 músicas com aquele negocinho que ele ouviu ali. Aí ele fez Michel, que se você cantar, se for a Amália Rodrigues cantando Michel, você vai ver que é fado. Eu nunca tinha pensado nisso. Só não gravaram samba, eu acho. A gente tem um lá que era assim. Às vezes tem um perdido lá que a gente não... Pô, já que é assim, vou tocar mais uma então, né? Claro. Essa chama Fúria do Infinito. Quando o céu mudar de lugar, todo mar, todo chão, toda essa canção, tudo que se vê caberá nesse grão, e esse grão monolito será um Deus, um vão, o pó, o pão,
E esse mundo só de rodar crescerá, crescerá, tanto além da razão. Outra consciência, ciência do micro, do ínfimo, quase ilusão, um não. Meu bem, não há a flor, a estrada, só o olhar, o azul é tão bonito, as cores têm razão, a fúria do infinito cabe na mão. O azul é tão bonito, as cores têm razão, a fúria do infinito cabe na mão. Só de rodar crescerá, crescerá, tanto além da razão. Outra consciência, ciência do micro, do ínfimo, quase ilusão. Um não, um Deus, o pó, o pão. Meu bem, não há a flor, a estrada, só o olhar, o azul é tão bonito, as cores têm razão, a fúria do infinito cabe na mão. O azul é tão bonito, as cores têm razão, a fúria do infinito cabe na mão. O Afonso fez uma cara assim. Pô, depois desse vozeirão Ela acaba, todo... pá, corte seco. Bom, isso aqui é a surpresa. Eu acho que seria interessante a gente discutir um pouco, conversar sobre essa diferença, né, de gerações. São 3 gerações. Eu cresci numa época digital, né? A minha história eu contei citando primeiramente uma rede social, coisa que, sei lá, foi ter muito na frente na época de vocês, e comigo começou assim, né? Queria saber como que era na sua época, como que as pessoas te descobriam, se era mais difícil, mas por ser mais difícil, você tinha menos competitividade entre as pessoas conhecidas. Olha, eu acho era mais fácil compreender naquela época. Eu fui para o Rio na metade dos anos 80, porque Belo Horizonte não era um lugar legal para você fazer uma carreira autoral.
o pessoal ouvia mais gente do Rio e de São Paulo, então não tinha espaço, você não tinha espaço na mídia, era muito difícil, a gente não tinha rede social, então você tinha que ir embora daqui. Aí eu fui embora, eu sou uma geração depois do Clube da Esquina, eles também, o Milton também foi embora, né? O Lô ficou, o Beto ficou, mas o Milton foi embora, o Milton que era o cara que puxava todo mundo assim. Mas também não tinha espaço na minha época, então eu fui embora para o Rio para tentar fazer coisas, eu já tinha tocado com muita gente como guitarrista, acompanhado muita gente de Belo Horizonte e tal, e fui, e era assim, era mais fácil de você compreender, porque vinha acontecendo daquele jeito há muito tempo. Você ensaiava, montava um trabalho, aí você ia tentar achar uma gravadora, era mais difícil, assim, você conseguia entrar, era um funil, né? Hoje em dia todo mundo, isso é mais democrático, você pode, todo mundo grava, todo mundo lança e tal, mas naquela época você tinha que se esforçar muito para fazer um trabalho de qualidade, para poder tentar entrar numa gravadora. Você lançava uma música, a gravadora ia te ajudar a divulgar, ia te botar na televisão, nas rádios e tal, então você ia fazer turnê, você ia fazer show e tal. Hoje em dia não tem mais essa lógica. Por exemplo, a banda que eu entrei no Rio chamava Hanoi Hanoi, que é uma banda com Arnaldo Brandão, que é um cara também 12 anos mais velho que eu. Ele tinha tido uma experiência muito grande de tocar com muita gente. Ele foi de uma banda nos anos 60 chamada A Bolha, que fez muito sucesso no Brasil, junto com os Mutantes. Era Mutantes em São Paulo e A Bolha no Rio. A Bolha acompanhava a Gal Costa, fez um monte de coisa. Depois o Arnaldo foi para a Inglaterra, morou com os Rolling Stones, voltou para o Brasil, tocou com Luiz Melodia, tocou com Raul Seixas, tocou com Gal, tocou com Caetano, fundou outra banda da terra do Caetano. Então o Arnaldo tem uma experiência gigantesca, assim, tocar com ele para mim foi muito bom. E aí a gente fundou o Hanoi Hanoi. Isso, a gente começou ficamos ensaiando um ano dentro do estúdio da RCA Victor, abrimos shows de várias pessoas que o Arnaldo conhecia, como Caetano, Circo Voador, abrimos show do Raul Seixas, para mim também, eu menino no Rio, 20 anos abrindo show do Raul Seixas, e foi uma experiência muito legal. Então, assim, era completamente diferente. Hoje em dia eu estou tentando entender como é que as coisas funcionam, porque é muito rápido, né? Hoje, além de ter muita gente, muito lançamento, a gente não tem mais as rádios que ajudavam, quer dizer, temos as rádios ainda, mas não com aquela, antigamente era só rádio e televisão. Hoje em dia são milhões de coisas. Então é muito difícil. Hoje em dia é mais democrático, mas também é muito complicado de entender. Acho que está todo mundo estudando e é tudo muito rápido. Você lança antigamente você gastava 6 meses fazendo um disco, e você trabalhava aquele disco 2 anos, como o primeiro disco do Hanoi que saiu em 86. Hoje em dia você faz uma música, lança no Spotify, amanhã ela já está velha. O Pedro, que está na meiuca, pode comentar dessa transição. Eu acho que a minha geração é uma geração de passagem total. Primeiro porque eu também, quando comecei a tocar na noite, também tinha essa compreensão de que o caminho na época não tinha ainda celular, tablet, essas coisas, nem rede social, nem nada disso. Então, o caminho para se lançar um trabalho era através de uma gravadora, naturalmente, né? Ou então você bancava do seu bolso, ia para o estúdio gravar, né? Chamava alguns amigos músicos, tentava, enfim. Mas era um caminho mais difícil, assim, digamos, né? Porque a gravadora também, todas as gravadoras tinham um filtro, né? Do que queriam ou não. Então, eu fico imaginando a quantidade de talento que não se perdeu nesses anos, assim, com a dificuldade de se produzir trabalhos. Ao mesmo tempo em que, com a chegada da internet e da democratização dos meios para todas as pessoas, não só das redes sociais, mas os equipamentos, a coisa tecnológica avançou de uma forma que passou todo mundo passou a produzir mais rapidamente, mais facilmente. Hoje um cara consegue, com um computador, uma plaquinha de áudio, alguns poucos recursos ali, produzir alguma coisa em casa, né? Gravar, postar no YouTube e fazer sucesso, assim, viralizar, pode ser uma bobagem, enfim. Só que eu acho que o que aconteceu é que, com o passar do tempo, primeira coisa que eu percebi, que inclusive a gente veio no caminho conversando um pouco sobre isso, eu acho que com o excesso de estímulos, as pessoas perderam a capacidade de ouvir. Perderam aquela calma, sabe? Assim, as pessoas não têm mais paciência. Música com e introdução. A própria internet já faz com que você... vídeo de 30 segundos. Ele está dando uma pasteurizada no cérebro das pessoas. Eu tenho um pouco essa sensação. Sim, mesmo. Assim. Com certeza. As pessoas estão com muita ansiedade, muita pressa, muita urgência. E isso também tem a ver com o excesso de estímulos, né? Porque você recebe um tanto de informação, foca em pouca coisa e tem muito menos capacidade de realmente absorver uma parada. Por isso é tão delicado. Lança uma música e pouco dia depois dá essa sensação de que ela já foi. Entendeu? Então, assim...
Mas aí a gente também, uma coisa que a gente acaba enxergando, vendo muito, são artistas fracos. Gente com pouco escopo, bagagem, né? Pouca bagagem. Uma galera que, sei lá, influência. O que é influência? A influência é a pessoa que filma a própria vida lá e fica milionária fazendo isso, entendeu? Tipo assim, olha só como é que são as coisas. Parece que a gente tá tateando, né, na internet. Eu acho curioso uma coisa que até os faltou a capacidade crítica, eu os acho. grandes compositores dos anos 60, 70, até hoje são eles os grandes compositores da atualidade. E assim, quando você vai num show de um compositor desse, o pessoal escuta aquela música que foi gravada lá nos anos 60, 70. O Paul McCartney encerra o show dele com Hey Jude. Foi em 1969, entendeu? Então, esse espaço para lançar coisa nova e aquela coisa nova ser tocada até entrar na cabeça de todo mundo e ficar, isso não sei se rola mais. Vai rolar. Eu acho que não. Tem até um teórico com relação que trabalha, que fez um estudo sistemático sobre sucessos na indústria, né, de forma geral, que ele criou esqueci o nome agora, mas ele criou uma teoria que é a ideia de uma cauda longa. Num gráfico onde você tinha 10 mega artistas no mundo, que eles tocavam em vários países e, tipo assim, dominavam todas as paradas. O Michael Jackson, a Madonna, o Paul McCartney, não sei quem, mas, tipo assim, são X nomes, né? Com o passar dos anos e com essa coisa da internet, da facilitação das produções, você vai ter 100, 200, 1000, não sei, 2000, sei lá, quantos artistas vão produzir trabalhos. Então, a chance de ter uma Madonna hoje em dia, de ter um Michael Jackson, é muito difícil, muito difícil. Porque não é mais o modo, a gente não vai mais ter esses exemplos, assim, artistas únicos que estão ali, duram 10 anos, que são faróis, exatamente, estão há muitos anos e tal. Não tem mais isso. Agora é um tanto de gente ocupando o mesmo lugar e todo mundo com um pouquinho de sucesso. Eu acho que todo mundo com um pouquinho menos, mas assim, dá para ir, dá para sobreviver, dá para pagar a conta, dá para criar sua carreira, entendeu? Tipo assim. Eu acho que é consequência da internet. Só que também tem consequências negativas de um mercado muito cheio de gente, né? Que eu acho que o principal deles é o resultado do TikTok e Instagram, que é a economia da atenção. Já que tem tanta gente, você vai rolar o seu feed e o seu objetivo como produtor de conteúdo é chamar a atenção pelo menos por 3 segundos da pessoa que está rolando num mar de conteúdos, né? E com isso eu acho que a música se adaptou a esse cenário, né? Então, ao invés de ser um produto para as pessoas escolherem, sentarem, ouvirem tudo e apreciarem, é um produto que se encaixa dentro dessa nova sistematização de atenção, né? Em algum momento, eu acho que a ciência vai acabar descobrindo que é preciso voltar um pouco. Pelo menos para buscar o que tinha de bom, O que é né? bom, exatamente. É igual o analógico e o digital. Legal demais, né? O digital tem tantas possibilidades. Chega uma hora que você fala assim, não, mas esse ampli ligado aqui, com essa válvula aqui, ó. O retrô volta, né? Muito diferente. Você fala assim, não, isso aqui é diferente, entendeu? Aquele negócio de pegar o que foi bom e trazer para agora. Mas olha que interessante, tá rolando muito nos músicos, pelo menos no Música aos Montes, que é a gravadora que eu tô hoje, tem muito uma cultura de querer tirar uma música do Clube da Esquina. Nossa, olha esses acordes, olha que música legal. Então, eu acho que depois de toda a revolução, vem uma contra-revolução com uma saudade de antes. Né? Isso é algo que está acontecendo em Belo Horizonte. Tem gente estudando essas músicas. Exatamente, porque é legal. Que são complexas e tal. Né? Eu acredito que em certo ponto da sua vida foi legal as novidades, né? Sei lá, o sintetizador, produção musical no próprio computador e tal. Mas tem uma hora que o antigo volta a ser legal, né? O cool da vez. Olha só, as coisas são cíclicas, né? A gente vai ter que transformar isso para melhor, né? E eu acredito que a música também vai seguir esse caminho, vai aparecer muita gente legal, né? A gente vai descobrir muita coisa por causa dessa reprodutibilidade técnica, né? Por poder ter essas ferramentas. E ao mesmo tempo que também vamos ter que lidar com as dificuldades das modernidades, né? Então, da atenção, enfim. Já sei, vou esperar pra ver você voltar a ser o seu original, um ser angelical. Mas não, a vida não é assim. Te
faz gostar de mim, de volta pro normal. Tudo tem seu final. Laia, la 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 ya, 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 laia, laia, la 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 ya, 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 laia. Já não espero você voltar. Esse é o seu lugar, o seu original, um ser angelical. Mas sei, tudo é ilusão, fruto de uma paixão que me deixa tão mal por alguém tão normal. Laia, la 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 ya, 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 laia, laia, la 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 ya, laia, la 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 ya, laia, la 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 ya, laia, la 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 ya, laia. Parabéns. Minas Gerais é diferenciado. Realmente. Que para você é ser mineiro? Na música, assim, com a música, qual que é a sua relação? Como você se identifica mineiro? Ó, eu acho que só o O já provou, né? O. Mas, assim, as minhas referências de Minas Gerais com certeza devem ser diferentes das suas, né? Eu acho que o pessoal do Clube da Esquina deve ser para todo mundo, mas quem eu mirei de frente, assim, foi a galera do Skank, Jota Quest e Lagoon. Então eu, com os meus 14 anos, já estava ouvindo Lagoon, porque eles nasceram ali em 2016, lançaram o primeiro álbum, e para mim eles são tão referência quanto o Skank e Jota, assim. Essas são as minhas referências primárias, assim. Eu ouço Skank e Jota desde que eu sou pequeno. Minha mãe ouvia demais Skank e Jota. Conheceu os meninos e tal. BH é um ovo, né? A gente sabe que as pessoas conhecem, os músicos vão se conhecendo. Minha mãe trabalhou em rádio, então acabou que ela conheceu a galera também do Pato Fu, do Tia Anastácia. Então eu queria saber a referência de vocês em comparação a mim. Não, e assim. louco você falar isso, porque ele falou também que a geração dele estuda o Clube da Esquina, né? O repertório, músicas com uma harmonia mais rebuscada, tem todo... Então, assim, você fez a sua referência na sua geração, claro, na banda, né, da sua juventude. Ao mesmo tempo, o tempo vai passando e outras referências vão chegando, né? E a gente começa a decupar isso aí, né? Para ser quem a gente é, né? Muito louco, né? Exatamente. E você, Afonsinho? Olha, o Clube da Esquina marcou todo mundo, não tem jeito, acho que de qualquer geração. Eu, na verdade, eu comecei a ouvir música Beatles, americano, inglês, né? Engraçado porque Belo Horizonte é um lugar também de ouvir muita música americana. Pelo menos era, né? Isso é uma coisa que mudou. Rock, né? Assim, é a capital do rock. Né? Exatamente. Aí, mas o disco do Tênis chegou através de uma namorada que eu tive na adolescência. O disco do Milton que tem Fazenda, Água de Beber. Eu tive uma namorada que ela falou... Você é daqui de Belo Horizonte, escuta isso aqui. Aí eu falei, não, aí eu comecei a ouvir isso. Não. Aí eu fui trocando, entendeu? O rock and roll e fui descobrindo. Aí veio o Via Láctea do Lô, né? O Fernandinho Rodrigues, que tocava guitarra comigo, meu amigo, foi chamado para tocar com o Lô. Aí a gente começou a descobrir os acordes do Clube da Esquina, porque a gente sabia só fazer Lá, Mi, né? Os meninos roqueiros aprendendo a tocar com 15 anos, a gente sabia só tocar 3. Aí o Fernandinho chegou com os acordes do Lô. Aí falou, esse aqui aprendi com o Lô. Acorde de Fernando Oli, olha esse aqui, ó. Fernando Oli, esse. Chuva na Montanha. Então, assim, isso foi... Aí mudou minha cabeça completamente. Então, aí eu fui para o Rio, fiquei 10 anos lá, tocando com o Hanoi, que é uma banda carioca, mas depois, mesmo assim, eu fiquei
gravando muito jingle com o Tavito, que é mineiro, foi fundador do Clube da Esquina, junto com o Milton, com o Lô, com o Beto, foi do Som Imaginário, era o viola de 12 cordas do Som Imaginário, então viu tudo aquilo acontecendo, gravou esses 2 discos do Clube da Esquina. Então, assim, eu amo Belo Horizonte, eu fiquei no Rio, voltei para cá, porque eu amo a cidade, apesar de todas as dificuldades que eu acho que os artistas aqui têm, de visibilidade fora do Brasil, fora do estado, né, de Minas Gerais, é muito difícil para um artista daqui ser reconhecido fora, mas eu adoro ser mineiro, adorei ter voltado para cá e não quero sair daqui nunca, apesar de todas as dificuldades. Esse sentimento, né, de pertencimento, né? Eu gosto aqui, eu gosto das pessoas, eu gosto do mineiro, acho que o mineiro são amizades que duram uma eternidade, assim, né? Eu encontro com meus amigos de adolescência de 15 anos, é igualzinho se a gente tivesse 15 anos de novo, entendeu? É como se só o corpo tivesse envelhecido, mas alguma coisa lá dentro do amor, da amizade, isso continua aqui, é um negócio mágico isso em Minas Gerais. Eu morei em Brasília, morei nos Estados Unidos, morei no Rio, eu só vi isso aqui. Eu acho que a minha conexão passa por aí também, com relação a ser mineiro, assim, a forma, né? Porque na infância convivia muito bem com muita gente e pensava, pô, vou para a capital, como é que vai ser aquela coisa do interior, morar muitos anos no interior. E quando eu vim para cá, apesar de ser uma capital, de ter uma impessoalidade no dia a dia, né? Pegar um ônibus, por exemplo, cheio de gente, aí você não conversar direito com a pessoa ali. Eu muito da roça, sentava do lado da pessoa e perguntava, ô, beleza? Você chama, aí já puxando assunto. Mas essa ideia vai crescendo, eu tinha uma ideia de uma vida com empatia, assim, uma vida onde realmente as relações fossem legais, as pessoas tivessem carinho, cuidado um com o outro. E depois de sair de Minas, de viajar, fazer show, crescer, virar adulto, né? Eu passei dos 40. Não tem lugar igual Minas Gerais, não. E por isso que nós somos foda mesmo, porque olha aí, tá ligado? Tipo assim, é um tipo de cultura tão agregadora, tão carinhosa, sabe? Assim, eu acho isso não tem lugar nenhum foda no Brasil onde você chega e as portas são abertas imediatamente. Então senta aqui, vão tomar um café, vão conversar. Os artistas de fora, eles vêm para cá eles ficam loucos, não entendem nada. Falam assim, gente, vocês são muito especiais, assim, porque tem um carinho, parece que o mineiro é mais carinhoso do que a média. Tocar aqui. Sabe? Bahia é um pouco assim também, o baiano também é um pouco assim. Mas é muito legal isso, né? Porque isso parece que é um traço na nossa personalidade, enquanto povo, né? Que a gente se relaciona assim, de uma maneira mais doce, assim, digamos, mais cortês, né? Mais cordial, né? Eu acho isso o mais legal, sinceramente. Muito legal, assim, muito legal. Se eu pudesse ranquear, eu colocaria isso no topo. Imagina ser considerado a gente, o povo que mais, né, fornece amor, né? Que mais é receptivo, que mais escuta os outros, que mais se preocupa se o outro quer ou não um cafezinho com pão de queijo. Olha que lindo que é ter essa fama no Brasil, que é um país tão grande, né? O pessoal fala aqui que até assaltante assalta educado aqui, né? Passa o negócio aí. Passa o negócio aí. Passa o negócio aí. Você ainda tem todos os cumprimentos. Tipo assim, a gente vive uma coisa muito doida aqui em Minas, que com toda a velocidade da internet, do tempo da vida, né, as urgências todas que tem, a gente ainda tem parece que tem uma calma introjetada, né? Parece que tem um desejo de atrasar um pouquinho, de ir mais devagar, de ir mais lento, sabe? Assim, de querer apreciar. Né? O poder do agora, parece que né? Parece que a gente está sempre aberto para uma prosazinha rápida aqui, um cafezinho, um negócio. E isso é característica sempre aberto. mesmo. Não vou te falar com você. Um mundo tão egoísta, vou te falar com você, vou te dar um exemplo, por exemplo. Né? Deixa eu te falar com você. Você é carinhoso. Saudade a você. Saudade a você demais da conta. Mais da conta. Inclusive, eu tava com saudade a você. Saudade. Saudade a você demais da conta. Não sei se mistura inglês, italiano ou alemão, tupi-guarani chinês e o grego da imaginação. Mas acho ela tão bonita, já chorei rios por ela. Será que vem do holandês? África, Saturno ou Rússia? Escreve mesmo e fala mês, com sotaque de pelúcia e toda a beleza do mundo. Pra nos enfeitiçar profundo, ela diz: Sacicions passe na savassi, Sacicions vai onde eu for.
Ça c'est si on se passe na savassi. Ça c'est si on se encontro, meu amor. Tem charme do francês, só que tão mais elegante. Ah, mais que saudade vocês, quando vou cantar distante. E eu não conto esse segredo, nem comento nada lá fora, pra que ninguém venha aqui não levar nossas meninas embora. Porque ça se uns passa na savassi, ça se uns vai onde eu for, ça se uns passa na savassi, ça se uns encontro meu amor, ça se uns passa na savassi, ça se uns vai onde eu for, ça se uns passa na savassi, ça se uns encontro meu amor. Sensacional. Aqui, já eu queria agradecer vocês, porque isso daqui é muito enriquecedor para mim. Eu que, entre nós três, sou a geração mais nova, é muito enriquecedor ouvir perspectivas diferentes, mas, acima de tudo, conselhos de outros músicos que viveram outros tempos e que, é claro que sabem muito mais do que eu pela experiência. Nada, a gente está aprendendo aqui, aqui uma troca total. Imagino que eu também tenho coisas a acrescentar aí. Claro que tem. Mas é um grande prazer mesmo. Muito obrigado por isso. E eu acho que a gente pode finalizar cantando Vagalumes, hein? Vamos lá. Boa. Vagalumes lá no breu do céu, tanta estrela no riacho e eu, feito um sapo solitário até, quase louco atrás de um beijo seu. Tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer, um chá de panela pra esquentar, nosso amor e nosso bem-querer. Vê se cabe no fundo da panela uma ponta do mel do seu cabelo, um azul de voar pela janela, uma letra de canção de amor, sorte giz de jogar amarelinha, pó de chuva de molhar devagarinho, caracol de carregar a nossa cama na montanha do nosso caminho. Vagalumes lá no breu do céu, tanta estrela no riacho e eu, feito um sapo solitário até, quase louco atrás de um beijo seu. Tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer, um chá de panela pra esquentar, nosso amor e nosso bem-querer. Vê se casa no nosso casamento uma lata igual a do poeta, a resposta que voa pelo vento, duas asas de andar de bicicleta, zigue, 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 balado de libélula, chocolate, uva doce casadinho, uma gota do sol na nossa vela e uma brisa da flor do seu cheirinho. Oh, 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 oh. Vagalumes lá no breu do céu, tanta estrela no riacho e eu, feito um sapo solitário até, quase louco atrás de um beijo seu. Tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer, um chá de panela pra esquentar, nosso amor e nosso bem-querer. Vagalumes lá no breu do céu, tanta estrela no riacho e eu, feito um sapo solitário até, quase louco atrás de um beijo seu. Tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer, um chá de panela pra esquentar, nosso amor e nosso bem-querer. Aê! Aê. Muito bom, muito bom. Valeu, obrigado. Obrigado. Muito obrigado.